programa Administração Sem Fronteiras foi criado pelo Núcleo de Estudos da TGA do CEA da Bahia, que estuda a administração em diversos países do mundo. O programa publicou 4 livros. Participou de eventos em 5 estados do Brasil. 2 Bienais do Livro de São Paulo. Uma Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Diversas edições da Flickr e da Flipelo. Promoveu também feiras com seu conteúdo que contaram com milhares de visitantes. Olá, professor Sandro, bem-vindo a mais uma entrevista no canal Rede ADM. Muito obrigado, amigo. E bom, o assunto de hoje é Administração Sem Fronteiras. E eu quero fazer a primeira pergunta sobre um país que o senhor pesquisou, que é o México. A minha primeira pergunta, mestre, é a seguinte: por que o senhor decidiu estudar o México? O que te motivou a fazer a pesquisa? Amigo, o México é um país que sempre me interessou por diversas questões. Ele tem uma característica muito próxima com o Brasil, também é um país latino, assim como nós, e a cultura deles tem uma similaridade muito grande com a nossa. São diversas as experiências de marketing que ocorrem no Brasil e que são replicadas com sucesso no México, e vice-versa. Diversas experiências mercadológicas que são utilizadas no México, testadas no México, que fazem sucesso e que vêm para o Brasil e obtêm o mesmo sucesso. Por conta dessa proximidade, são 2 países de população muito grande, são 2 países católicos. A cidade do México e a cidade de São Paulo são as 2 maiores aqui da América Latina. Então, tudo isso leva a diversas similaridades e, por isso, o interesse pelo México. Porque eu acho que o que a gente aprende no México, muitas vezes pode ser aplicado, lógico, com as devidas adaptações, no Brasil. Mestre, por favor, nos explique, nos esclareça o que é que o senhor encontrou de mais importante nesses estudos que fez sobre administração no estilo mexicano. Amigo, desde que eu comecei a fazer as pesquisas e depois comecei a divulgar os resultados das pesquisas, eu tenho feito eventos em vários lugares e com o próprio livro. E o principal ponto, o que mais chama a atenção das pessoas quando eu falo, é a questão dos contratos coletivos de trabalho. Desde a década de 80, que o México permite a contratação de trabalhadores de forma coletiva. Ou seja, eu não contrato apenas Luciano. Eu contrato Luciano junto com Sandro, junto com João, com Maria, com Pedro, com Antônia, e é um grupo que eu vou contratar. E quais as vantagens disso? Esse grupo sabe que na hora que houver uma demissão, será rompido o contrato com todos. Então, é um grupo autocontrolado. E isso o que é que as empresas conseguem? Elas conseguem a redução no custo de liderança e no custo de gerência. No modelo brasileiro, nós aprendemos que um líder pode conduzir ou deve conduzir até 20 pessoas. No modelo mexicano, com os grupos autocontratados, os líderes conseguem liderar equipes muito maiores. E isso significa redução de custos para as organizações. E essa, assim, quando eu falo, é o ponto do capítulo sobre o México que chama mais a atenção das pessoas. Mestre, eu quero finalizar com mais uma pergunta. É verdade que o México é um país muito religioso? E o que é que esses aspectos religiosos trazem e influenciam na administração mexicana? É sim, o México é um país deveras religioso e de uma tradição católica muito forte, né? O México desenvolveu, com a chegada do colonizador espanhol, desenvolveu também o seu sincretismo, que era a cultura branca europeia, que é a mesma que chegou aqui para a gente, só que para a gente através dos portugueses, e lá através dos espanhóis, mas um sincretismo relacionado com a cultura asteca. O México foi formado basicamente por 4 povos: os astecas, os toltecas, os olmecas e os teotihuacanos, esses últimos criadores do chocolate, né, que hoje está espalhado aí pelo mundo todo. E com esse sincretismo, eles ligaram a imagem da Virgem de Guadalupe com a imagem de Tonantzin, que era uma deusa asteca. Então, com isso, eles conseguiram criar uma devoção absolutamente gigantesca em cima da Virgem de Guadalupe. Lembrando que os astecas não construíam, não erigiam construções para os templos. Os templos eram espaços abertos.
Então, nos espaços abertos para o culto da deusa Tonantzin, os espanhóis construíram as igrejas para a Virgem de Guadalupe. Inseriram esse sincretismo na cultura das pessoas e hoje virou aquela febre que é gigantesca no México, a questão da Virgem de Guadalupe, entre as mais adoradas aí do planeta. Outra questão que ficou da religiosidade asteca sobre o modelo católico, né, cristão católico, é a questão da Santa Morte. Né? A gente sabe que o México é o único lugar onde a Igreja Católica Apostólica Romana aceitou a morte como uma santa. Então lá é a Santa Morte, para nós é o dia de finados, lá é o Dia dos Mortos, é uma festa gigantesca. A Disney já fez filmes sobre isso. Então, e tem igrejas também erigidas em devoção à Santa Morte, o que não existe em outro lugar nenhum do mundo. Tanto que a caveira virou um símbolo mexicano, virou uma lembrança de quem vai no México e compra. Mas sim, efetivamente há uma presença da religiosidade, inclusive dentro da gestão das organizações, de uma forma muito clara. Por exemplo, se você tem atividades religiosas, as empresas, de forma geral, claro, não será em todos os casos, mas as empresas vão conseguir aceitar a ideia de adequar a agenda do funcionário à agenda das suas obrigações religiosas. É o que no Brasil eu não vejo isso acontecer, mas lá a gente tem registros de que acontece sim. Isso mostra como as questões culturais impactam na gestão das organizações. Mas eu preciso de mais uma dica, e essa dica é a seguinte: quem quiser adquirir essa literatura, quem quiser comprar os livros do grupo de pesquisa da Administração Sem Fronteiras, o que é que precisa fazer? Como é que a gente adquire esse livro? São 4 livros. O capítulo sobre o México está aqui no livro 1. E é só entrar em contato com a gente. O meu e-mail sandrocmpinto@gmail.com. Vou colocar aqui na tela. E é só entrar em contato. Entrar em contato comigo, a gente consegue fazer um acerto para a gente poder enviar os livros. E estamos mais uma vez com uma promoção. Né? Existe um pack disponível aí para quem compra os 4 livros. Esse aqui é um. Tem várias informações sobre países, sobre a gestão, sobre a administração dos países. Imagine se você comprar o pack todo aí. 1, 2, 3 e 4 são muitos países para que você conheça mais sobre a administração. Então, tendo interesse, será um prazer responder a sua mensagem. Mestre, muito obrigado. Mais uma vez agradeço por estar aqui compartilhando conhecimento com a gente. Fica bem e até a próxima. Obrigado, amigo.